com algumas dificuldades, mas dá para se sustentar, dá para ir adiante. Melhorar vai melhorar, eu tenho certeza que vai melhorar. Porque já se enxerga o fim do túnel, né? Sim, tem uma visão diferente, né? A gente precisa ter uma visão um pouco diferenciada. O cooperativismo é diferente do empresário, né? Então, com união a gente consegue chegar lá. Nós citamos no começo do programa o cooperativismo habitacional. Evidentemente, um pequeno foco naquele que não deu certo. Mas o próprio Marazzi disse claramente que mais de 90% deu certo e continua funcionando. A Vera é de uma dessas cooperativas. Funciona ou não funciona, Vera? Cooperativa de habitação no Distrito Federal, ela funciona. Como todo corpo cooperativista, toda organização cooperativista, ela funciona. Basta que se tenha vontade política de resolver os problemas daqueles que têm menos condições, né? Nós sabemos que no Distrito Federal, terra é muito cara. Então, Águas Claras está aí um grande exemplo, é um enorme canteiro de obra, exemplo mundial, onde as cooperativas que têm mais recursos tiveram condições de resolver o problema dos seus cooperados, né? Agora, a vontade política que eu digo em relação a pessoa de menor poder aquisitivo, nós estamos falando em razão da terra, porque a terra em Brasília é muito cara. Então, uma vez resolvido politicamente a situação de doação de terra, de área, e aproveitando o grande nicho agora, que é o Minha Casa Minha Vida, nós teremos com certeza resultados muito positivos. Mas já há resultado que a gente possa mostrar? Existe resultado a ser mostrado. Nós temos aí exemplo de Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. E agora vai ter não sei quantos mil moradias. Quase 3 mil moradias acabaram de ser aprovadas agora nessa parceria com o governo federal, né? E para atender efetivamente quem tem renda até 3 salários mínimos. Agora, quem é que pode? Porque quando a gente fala de habitação, o foco é muito grande, né? Quantos não precisam? São muitos. Como é que a gente faz para entrar numa cooperativa dessa? A cooperativa é uma sociedade aberta, né? Qualquer da sociedade pode ser um cooperado a determinada cooperativa. A nossa foi criada para atender, não especificamente, né? mas de forma mais direcionada os trabalhadores em imobiliárias e condomínios, com o grande... a grande questão de resolver o problema habitacional de quem trabalha em condomínio, cuida do luxo do seu empregador e não tem onde morar, né? Mas ela é aberta, qualquer um pode se filiar a uma cooperativa. É triste, né? Trabalhar num prédio bonito daquele de Águas Claras ou aqui do, sei lá, Sudoeste, e chegar em casa, como diz hoje, lembrar que tem que pagar só o aluguel no fim do mês, é triste. Não é verdade? Então esse foi o nosso objetivo principal em estar fundando a nossa cooperativa. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, uma vez a grande dificuldade é você identificar quem efetivamente precisa dessa moradia, não é verdade? Não basta ser só um cooperado, tem que atender os requisitos das exigências de todos os programas. É para isso que existe o CDF, né? Para ajudar, e inclusive o SESCOP para fazer cursos e mostrar a realidade, não é mesmo? Exatamente, tem sido um grande parceiro da nossa COP-SEICOM. Eu acabei de falar com a Vera sobre o CDF e SESCOP. Quer dizer, não há como errar no caminho do cooperativismo, só erra aqueles que não buscam, né? Conversando aqui com o Reni é superintendente do SESCOP DF, está aí para ensinar, está aí para motivar, está aí para quê, Reni? Pois é, Celso, o SESCOP é o braço de capacitação, de promoção social do cooperativismo. O SESCOP é do Sistema S, como Sebrae, Senai e outros. Ele trabalha justamente para levar uma melhor capacitação, um melhor preparo para as cooperativas, para que elas tenham condições de ter êxito nos seus negócios, nos seus empreendimentos. O SESCOP ele existe em nível nacional e também em todos os estados. No caso do SESCOP DF, a gente trabalha nas 3 áreas principais do SESCOP, que é qualificação profissional, promoção social e acompanhamento da gestão das cooperativas, o monitoramento. E nós temos feito, Celso, um trabalho de base com as cooperativas, porque a gente percebe muito
que o cooperativismo é um instrumento fantástico de organização das pessoas para alcançarem seus objetivos, atenderem às suas necessidades. Mas tem que ser organizado, né? Exatamente. Mas o que a gente vê? Infelizmente, a nossa sociedade, nós somos muito mais educados para competir do que para cooperar. E dentro do cooperativismo, dentro de uma cooperativa, as pessoas têm que quebrar um pouco esse paradigma, né? Eles têm que saber que a cooperação é fundamental nesse processo, que o grupo é muito mais importante do que o individual. E que se o grupo se ele se desenvolve bem, consequentemente, individualmente, todas as pessoas também vão se desenvolver. E isso é fundamental na hora de se pensar em constituir uma cooperativa, ou que a cooperativa ela trate do cooperado tendo essa atenção, e que as pessoas que fazem parte de uma cooperativa, elas saibam a essência do cooperativismo e da cooperação. E o SESCOP é uma ferramenta, um instrumento para que a gente consiga levar essa concepção para as pessoas e as cooperativas. É do brasileiro, é nosso, de buscar ajuda somente depois que o barco está furado, o trem está parado, né? Que as coisas não estão andando. O certo, se o cidadão que está imaginando hoje, vou fazer uma cooperativa, vou me unir a pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, para que a gente possa criar uma empresa e sobreviver, o certo é começar por aí, né? Buscar o SESCOP, buscar o CDF. Eu acho que em todas as áreas, todos os segmentos, o importante é começar bem, né? Verdade. Começar bem. O cooperativismo no mundo, ele está em quase 100 países no mundo existe o cooperativismo. Em alguns países muito consolidados e estruturados. No Brasil, o cooperativismo ele ainda tem muito a crescer. Quando eu falo muito a crescer, é que as pessoas ainda têm muito que saber e conhecer sobre o cooperativismo. Então, num estágio como hoje, as pessoas que vão criar uma cooperativa, vão constituir uma cooperativa, elas têm que ter mais informação sobre o que é essa organização, do que é esse tipo societário e as suas particularidades, para que tenha as mínimas condições de sucesso. É o que eu costumo comparar. Quando a pessoa vai disputar qualquer coisa, um esporte, ele tem que saber as regras antes de disputar. Se você vai jogar uma partida de futebol, você tem que saber que você não pode pegar a bola com a mão no meio do campo e uma série de coisas. Mas a cooperativa é a mesma coisa. Quando você vai entrar ou constituir uma cooperativa, você tem que conhecer as regras, tem que saber o que é isso, como é que funciona, para que você possa participar e obter o máximo desse tipo de organização em seu benefício. Como é que se entra em contato com vocês? Bom, nós temos o nosso site www.dfcooperativo.coop.br e nosso telefone, que é o 3345-3036. Repete o telefone. 3345-3036, 61 Brasília. Deixa eu te dizer agora, o que a gente vai mostrar a partir de agora nesse final deste programa. Nós vamos para o Parque da Cidade, onde tem um encontro sobre meio ambiente com um cooperativista, um cidadão que realmente pratica o cooperativismo, que é o deputado distrital Joey Vale, e ele também faz cooperativismo, mostrando que é um respeitador do meio ambiente. É um produtor realmente que pensa no meio ambiente. Eu citava lá no encontro de cooperativistas que eu iria unir o útil ao agradável, meio ambiente e cooperativismo. E essa é uma realidade, você pratica isso e há muito tempo, né, Joey? Sem dúvida, eu acho que primeiro o cooperativismo é a forma que nós temos para trabalhar numa sociedade mais justa. Brasília precisa ser uma cidade cooperativa e Brasília tem que dar o exemplo para o Brasil na questão ambiental, né? Uma cidade com coleta seletiva e nós estamos trabalhando para isso fortemente, né? O governo está entrando muito forte na questão da coleta seletiva, uma cidade de carbono zero, é outra lógica nossa. Já entramos com o projeto de lei na Câmara, criando o projeto de lei de carbono zero, né? O projeto de lei de mudanças climáticas, para dar as diretrizes principais para que a gente consiga uma cidade que seja exemplo. E isso tudo vai impactar na questão da Copa do Mundo, porque a FIFA cada vez mais busca cidades sustentáveis e o legado que uma Copa do Mundo deixa, se for de sustentabilidade, é um grande legado, né? Então a cidade ter coleta seletiva, ter a parte das ciclovias, o transporte limpo, a questão da cultura do carbono zero, a cultura
do consumo sustentável, água, energia elétrica, todo o processo. Esse é um legado que a FIFA colocando como regra, e nós até conversamos com ela, Brasília pode ser um piloto para que as próximas Copas tenham um critério definido para a cidade sustentável onde vão acontecer. Você pratica, e eu vi escrito que é uma das coisas que eles também exigem, porque boa parte do pessoal que vem, inclusive para a cobertura da Copa do Mundo, pratica a alimentação orgânica. Isso, exatamente. Você faz agricultura orgânica. Se pensa nisso até para a Copa do Mundo? Essa vai ser... A Copa do Brasil está sendo colocada como uma Copa Orgânica, né? Isso foi lançado em 2008 na Alemanha, com a carta do presidente Lula, e já está muito adiantado. Então nós queremos que todo o catering da Copa, todo o serviço de alimentação venha da agricultura familiar e seja orgânica. Essa é uma lógica que está sendo colocada para todo mundo, e todo mundo está se mobilizando nesse sentido. O governo brasileiro, inclusive, tem 5 ministérios, a Apex, Sebrae, está acontecendo agora as caravanas orgânicas das cidades-sede. Então toda a agricultura familiar em torno das cidades-sede vai ser orgânica para fornecer para o catering da FIFA. O que a gente percebe é que até pouco tempo o que se fazia na nossa cidade, no nosso Distrito Federal, era ocupação irregular e destruindo a natureza. Agora, eu não vi até o momento também um passo à frente, já neste atual governo e nesta legislatura da Câmara Legislativa, da Câmara Distrital, para que se busque deixar essa cidade um pouquinho mais verde, que se busque resgatar aquilo que perdemos. Sem dúvida. O que a gente tem na Câmara especificamente, nós criamos a Frente Parlamentar Ambientalista. Essa Frente Parlamentar Ambientalista hoje tem mais de 5 grupos de trabalho, incluindo o grupo da água, o grupo dos resíduos sólidos, totalmente atuantes, e a entrega desse trabalho, desses grupos de trabalho, serão as leis, né, as bases legislativas para a atuação no sentido do meio ambiente de Brasília como um exemplo de cidade sustentável. Aliás, nosso mandato, a base dele, temática é Brasília Sustentável, com diretrizes específicas de mobilidade sustentável, a questão das ciclovias e do transporte limpo, a questão da agricultura orgânica, alimentação escolar saudável, acessibilidade. Então, vários temas que são muito importantes na questão da sustentabilidade e do meio ambiente, e aí você trabalha num planejamento urbano decente. Precisa acontecer uma lei de ocupação do solo, planejamento urbano que depende da Câmara Distrital. E essa Frente Parlamentar Ambientalista foi assinada pelos 24 deputados. Então significa, tem vontade de fazer, tem interesse. E eu vou puxar isso lá porque a minha vida é para isso que eu entrei na política. Agora dá para unir o útil ao agradável, ou seja, legislativo e executivo, e fazer uma prática? Você está encontrando boa vontade no executivo para que isso aconteça? Há lá uma secretaria, por exemplo, destinada ao meio ambiente. Essa secretaria está verdadeiramente consciente disso tudo que você acabou de dizer aqui? O que nós precisamos efetivamente é mudar o jeito de fazer política, transcender a questão da política partidária e das disputas. E a gente vê que tem muita gente interessada nesse processo, na política dos bons projetos para a cidade, para a política coletiva, e nesse sentido eu acredito que esse novo caminho está começando a acontecer. Nós temos na Secretaria de Meio Ambiente o Eduardo, que levou uma equipe extremamente capacitada, porque você sabe que tudo isso é resultado, essa construção básica depende de um tijolinho de carne e osso, quer dizer, das pessoas. Então, quando você tem pessoas boas, a gente tem certeza absoluta que isso vai acabar acontecendo. Nós temos administradores voltados para isso, vou dar um exemplo aqui do administrador do Lago Norte, que é o Marcos, que está aqui conosco, é uma pessoa dessa área. Na Câmara temos muitos deputados também que pensam de uma forma nova, né? Nós temos aí o Cláudio, o Israel, temos vários deputados, o Michel, entrando nesse processo que a gente acredita e milita, porque isso é uma militância, né? Quebra de paradigma. Nós estamos tentando e buscando fazer uma nova política, que é a política da qualidade de vida, do bem-estar e da felicidade das pessoas. Nós precisamos fazer escola como essa, né? Essa daqui. Escola da natureza. Ela pratica exatamente o ensinamento para aqueles que vão ensinar as nossas crianças. Se a gente não mostrar para essa meninada que nós temos que realmente conservar e preservar o meio ambiente, eles vão aprender uma coisa só: destruir, porque é o que nós fizemos até agora, lamentavelmente. Eu estava comentando agora, o pessoal da Secretaria de Educação, e eu tenho falado muito lá por causa da alimentação escolar saudável, né, da compra governamental. Então, nós estamos trabalhando muito nessa direção. Eu estava falando com eles que nós precisamos de uma escola dessa por cada regional. Verdade. Porque a questão da educação ambiental e dos meninos, dos jovens, é a grande saída.
normalmente não se investe nisso porque é longo prazo, né? E a política, o soluço mandatário, ele faz com que a gente fique pensando só em 4 anos. Mas enquanto nós não transcendermos o soluço mandatário de 4 anos, não tem jeito para nenhuma cidade. E o que nós estamos fazendo agora é planejar para mais, para além, transcendendo o tempo mandatário, porque a educação precisa disso, e com uma educação bem feita e de qualidade, vai diminuir a necessidade da polícia, vai diminuir a necessidade da questão da saúde, porque a educação, ela promove saúde também, ela promove segurança, ela promove inclusão social, ela promove renda, e eu tenho certeza absoluta que esse foco na educação ambiental,